Aquela menina preta. preta. A negra. Sim, a negra da turma, a negra do turno, a negra dos sítios. E bem novinha, eu disse, eu não sou preta, eu sou negra. Hello, malta! Como estão? Eu estou ótima! Perfeito. Hello, malta! Como é que vocês estão? Eu estou ótima. Como puderam ver, trago uma convidada super, mega especial. A minha amiga Eva, que se define como uma pessoa curiosa, que está sempre em descoberta. Portanto, vamos descobrir muito sobre ela e sobre mim, sobre várias coisas neste vídeo. Bom, hoje nós vamos gravar sobre um tema que é um bocadinho, não é chato, mas é um tema que algumas pessoas sentem-se incomodadas em falar, nós não, e tudo que nós formos falar vai ser com base na nossa experiência, na nossa convivência, portanto não leve a mal, é tudo com base naquilo que nós sentimos neste momento. Portanto, não sei se queres dizer alguma coisa. Quero, obrigada. É isso mesmo que eu quero dizer, Gi. Muito obrigada pelo convite. You're welcome, baby. Quando nós escolhemos o tema foi muito difícil, aliás, quando ela me convidou foi muito difícil escolher o tema. Eu acho que sim, e não é porque, é só porque eu estou no processo de cura da nossa história as a black person. E como eu disse, o vídeo vai ter muito português do Brasil, português de Portugal, inglês, e pronto, está tudo bem. Uma mistura. É sobre isso. Portanto, é sobre isso. Bora lá! Uma das primeiras coisas que nós discutimos antes de começarmos a gravar, eu até te perguntei, como é que tu preferes ser chamada? Preferes ser chamada de preta? Preferes ser chamada de negra? Obviamente preferes ser chamada pelo teu nome, né? Mas quando estamos nesse debate da raça, sei lá, como é que tu preferes que as pessoas cheguem a ti? Bom, essa é uma pergunta que muita gente por acaso tem curiosidade e ela não tem a resposta certa. Eu acho que a resposta é da forma como a pessoa se sente melhor e se calhar é por isso que é importante estarmos sempre a perguntar. Eu, pessoalmente, prefiro preta. Okay. E isso também é por causa da nossa querida Sandra Valder, né? Que acho que ela está sempre aqui, que quando lhe perguntei, ela disse-me, não, eu prefiro preta. E eu também comecei a preferir preta. Preta, enfim, preta. O que eu não gosto de jeito nenhum, e por favor, não façam isso, é pessoa de cor. Não, gente, isso não, cara, isso não. Eu já vi isso, já trabalhei com pessoas sim. Que eram um pouco mais velhas e elas, para chamar as pessoas pretas, chamavam de pessoas de cor. Sim. E isso para mim leva muito àquela altura de segregação. E eu fico tipo, que cor? Isso ainda existe? Que cor? Tipo, eu tenho cor e tu não tens? Tipo, estão percebendo? Eu acho que a minha palavra basta. Acho que a minha palavra basta. Então tu dirias preta? Sempre. Preta. Ok. Eu por acaso, essa pergunta é um bocadinho difícil. Já não tenho feito muito, mas já fui feita essa pergunta várias vezes. Obviamente, de vez em quando as pessoas ainda perguntam. Mas eu também, hoje em dia, prefiro ser chamada de preta. Mas, porque quando eu cheguei, eu preferia ser chamada de negra. Eu lembro muito bem que uma das primeiras vezes que eu tive que... A primeira vez que eu cheguei a Portugal e que fui para a minha escola e que um professor diz, já chegaram aqui mais alunos pretos, não sei o quê. Eu, como sou muito sangue frio, sangue quente, sei lá, muito frontal, bem novinha, eu disse, eu não sou preta, eu sou negra. Ele ficou tipo, ai, desculpa, ele sentiu-se um bocadinho mal, eu percebi que ele não estava a dizer aquilo num sentido pejorativo, mas eu senti mal por ele estar a me dizer preta, porque eu associava o preto à cor preta, e não me considerava uma pessoa com a cor preta da cor. Então, para mim, o negro remetia-me à raça negra, ou obviamente que hoje em dia é só raça humana que existe, não existe essa segregação. Mas com o tempo fui aprendendo até aquilo que nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar, que eu também vi um vídeo, um podcast da Yolanda Tati e o Gilmário Vemba, que eles também discutiram essa questão, e o Gilmário disse que preferia preto, se não estou em erro, e a Yolanda preferia negra, e depois começaram a discutir o porquê, e o Gilmar até deu alguns pontos que eu achei importantes, que ele começou a dizer que o negro muitas vezes é associado a coisas negativas, tipo nuvem negra, pensamento negro, essas coisas assim, portanto o preto era mais tipo
chill. Peste negra. Peste negra, tudo negro é mau. Então o negro era conotado como uma coisa sempre negativa. Enquanto o preto, por mais que fosse uma cor, acabava sendo só uma cor. Então as pessoas não diziam nem nuvem preta ou peste preta, é tudo negro. Então o negro é o pejorativo. Por isso é que hoje em dia o preto, para mim, eu já consigo dizer, eu sou preta, tipo, sem problemas nenhum. Mas obviamente como prefiro ser chamada pelo meu nome, né? Claro. Tipo, quem? Você tá falando de quem? Exato. Da Gilana, da Eva, não é aquela menina preta. A negra. Sim, a negra da turma, a negra do turno, a negra dos sítios. Até porque, se vocês forem ver, quando tu queres identificar uma pessoa que é branca, tu não vais dizer é branca. A não ser se estás no meio completamente preto. Exato, se estás no meio completamente preto, se for única branca, até podes dizer eu sou isso. branca, mas normalmente, Sim. no dia a dia, aqui em Portugal, tu não dizes isso. Eu acho que as pessoas tentam ir para o outro lado. Se calhar vão é mais fofinha, não sei, é outra coisa, é outra temática, outra coisa que eu também acho que não se deve dizer. Outro dia. Mas a mesma coisa que serve para não se identificar a pessoa pelo tipo de corpo, não vais identificar ela pela cor. Tenta dizer a roupa que ela estava vestida, que estava com qualquer coisa de amarelo, coisa assim, mas dizer é negra, tipo, não. Sim. É. Ok, e depois, ainda com base nisso, o que é que tu achas, já que nos falámos sobre o que é que preferimos preto ou negro, mas o que é que tu achas das pessoas que fazem essa pergunta? Achas que é por mal? Achas que não é por mal? Como é que tu lidas? Achas que é uma curiosidade? Como é que tu achas que isso está? Assim, Gi, eu acho que é uma pergunta boa para quem se sente ignorante na matéria. Eu acho que é muito importante fazerem isso, que mostra que a pessoa está curiosa e mostra que a pessoa quer ter muito cuidado na forma como te chamar. Mostra que a pessoa tem interesse em se educar e investir de alguma forma nessa temática. Porém, é preciso ter atenção também, que tal como eu estava aqui a dizer a Gi, uma vez eu quando eu era mais nova, né, sou nova, eu vi qualquer coisa que dizia, uma pessoa disse assim, não me pergunte a mim, vai no Google. E eu na altura achei isso bastante pertinente, achei isso bastante interessante, eu disse, olha, vou usar este argumento para mim. Porque se alguém me perguntasse algum problema de perguntar isso, eu, da forma como eu sou completamente passiva e que aceito tudo de boa, eu ia dizer, claro que não há problema, mas eu acho que sim, realmente há um limite para tudo aquilo que tu podes perguntar. Sim, podes perguntar alguma coisa se queres mostrar a pessoa que queres ter cuidado, mas não vais estar a perguntar à pessoa pela história toda, e eu acho também muito importante for you to Google it. Tipo, o Google tem respostas para tudo. E para quem pensa que o Google não tem informações sobre a nossa história, que eu já tive amigos que me disseram, mas eu acho que Google não tem essa informação, isso é mentira. E isso, na verdade, é só uma consequência, um efeito daquilo que a supremacia branca e o racismo institucional está a fazer, que é erase our story. Ou seja, apagar. Sorry, as pessoas na faculdade estão tudo sobre isso, então é apagar a nossa história. E nós, quando não nos identificamos, nós estamos buscando o que é a nossa história, que é o que se passa hoje em dia, a nova geração preta, a nova geração africana. Muitas das pessoas não conhecem a nossa história, não conhecem os nossos ancestrais, não conhecem a nossa própria mitologia, não conhecem a nossa religião, não sabem o que é ser preto, o que era o preto antes de ser escravo. Pensam que o preto é isso, foi escravo e hoje é uma pessoa livre. O que é mais sobre isso? Então, nós não sabemos a história toda, nem sabemos a continuidade, a linha, a timeline, e por isso que as pessoas fazem perder pontos. Pois perdi um ponto. As pessoas perguntam isso e é isso. É que pensam que não há informações na internet quando existe. Pesquisem, há muita coisa, tanto no YouTube, todos os canais de história têm história sobre isso. É importante também distinguir sobre a vossa história preta e aquela da América. Não há nada contra, não estamos aqui em debate, mas é muito importante ter em conta que se estás à procura para narrow it down, como é que se diz? Tipo, especificar muito bem o que tu estás à procura para não teres que saber só a história do preto americano. Ok.
Mas tu falaste numa coisa importante que é a questão do Google It, tipo, mas imagina, nós duas somos pretas e nossas respostas para essa pergunta até que foram semelhantes, mas eu disse que no início eu preferia negra e agora, hoje em dia prefiro preta e também dei o outro exemplo do que as pessoas também divergem. Se nós próprios não tem uma resposta certa se prefere ser chamada de preto ou negro, tipo, se eu fizer o Google disso, não acredito que também vai aparecer uma resposta certa e até certo ponto acredito que uma pessoa genuinamente perguntar por curiosidade, porque quer conhecer a história e porque não quer falhar com aquela pessoa em específico, porque sabe que existe uma história por detrás e quer agir corretamente. Eu não acho que seja mal perguntar, até porque as pessoas possam se sentir ofendidas de uma forma ou de outra, porque, por exemplo, tu disseste, e eu concordo completamente com a questão de ser chamada de pessoa de cor, tipo, não, não, mas acho que essa questão de perguntar, eu acho que não tem mal, para mim, pelo menos, mas é tudo com cuidado, até porque há pessoas que, obviamente, que vão te fazer uma pergunta num tom pejorativo, numa coisa, num sentido ofensivo, as pessoas já estão com uma conotação má, aí acho que nós próprios já conseguimos sentir que aquilo veio como energia negativa, então não queremos, acho que há que distanciar essas duas coisas, mas pronto. Olha, 10 minutos, querida, 11 minutos só falamos sobre. Eu acho que tocamos em muitas coisas importantes. Né? Pronto. Estamos a começar muito bem, eu diria. Ok. Espero eu. Meu Deus, isto temos que fazer parte 2 porque não dá para falar tudo que nós tínhamos Dá, programado. vai ter que haver muitas partes. Não só parte talvez. Porque a temática não acabou, gente. Vamos gravar outro. Vamos Vamos estar com a mesma roupa no outro dia qualquer. Pede para se inscreverem, deixarem um like, comentarem o vídeo e compartilharem. Já sabem o que vocês têm que fazer. É só clicar no sininho, clicar no outro sininho, ou no outro sininho, no botão que diz inscrever, dar o like, é assim que aparece, tá? Dá o like aí, aperta o like. É assim que a gente diz. Aperta o like e nós vemo-nos Daqui a pouco. daqui a pouco no próximo vídeo. Beijo! Beijo!